Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu, ao seu, ao nosso canal Bunda na Cadeira. Na aula de hoje iremos falar sobre campo magnético terrestre. Se preparem, a aula de hoje vai ser uma explosão de conhecimento. Na aula de hoje, vamos responder uma pergunta. O que gera o campo magnético? Então, a resposta é corrente elétrica. O que gera campo magnético é corrente elétrica. E o que você tem que saber também na aula de hoje? Você tem que saber o que é uma bússola. Então, o que é uma bússola? Repare a figura. Ou a imagem. A bússola nada mais é do que um ímã que pode girar em seu eixo central, em seu centro de massa. Ele pode girar livremente. Toda vez que um ímã pode girar livremente, ele vai se alinhar com o campo magnético da Terra. Isso sempre vai acontecer. E um ímã tem dois polos. Se você tiver mais dúvidas sobre isso, veja a aula que está aparecendo aqui em cima. Voltando. O ímã tem dois polos, polo norte e polo sul. A parte do ímã que aponta para o norte geográfico, a gente chama de polo norte. E a parte do ímã que aponta para o sul geográfico, nós chamamos de polo sul. Então sabemos que uma bússola ela pode se mover livremente no seu centro de massa, ok? Se alinhando com a gravidade da Terra. Então a bússola vai servir para que a gente tenha uma orientação espacial, sempre. Mas, se a gente fizer o seguinte experimento, se a gente pegar um círculo e fazer nele várias voltas com arame metálico e colocar uma bússola perto, repare a figura. Nessa figura podemos ver que a bússola está alinhada numa direção. O que acontece agora se eu ligar uma corrente elétrica? Quando passa agora uma corrente elétrica nesse círculo, nós vamos ter uma mudança de direção na bússola. Repare que a bússola vai mudar de direção. Fique olhando. Desliguei a corrente elétrica. Bússola voltou ao sentido original. Liguei a corrente elétrica. Bússola mudou de direção. De novo, desliguei. Liguei a corrente elétrica. Desliguei a corrente elétrica. Então repare, toda vez que tem corrente elétrica passando nesse círculo, é gerado um campo magnético. E dessa fórmula, a bússola... Toda vez que eu ligo a corrente elétrica nesse círculo, há a geração de um campo magnético. E a bússola que está perto desse círculo vai ser orientada por esse campo magnético. Então por isso que toda vez que eu tenho a corrente elétrica passando nesse círculo, a bússola vai mudar de direção, porque um novo campo magnético ele é gerado. E repare a figura que está aparecendo nessa bússola. A bússola sempre vai ter dois polos, norte e sul. Normalmente, ou está escrito e desenhado, pintado o norte e o sul, como no caso desse ímã aqui, eu tenho o norte e sul desenhado, onde o norte está de vermelhinho. Tem alguns casos que as bússolas está pintado só de vermelho, e nesse caso é o norte. Ou está pintado de outra cor, ou está mais escuro. Então a região que está em destaque numa bússola, ele é o polo norte, certo? Vamos fazer um experimento agora. Vamos pegar um fio e nesse fio vamos fazer passar uma corrente elétrica. A corrente elétrica pode estar descendo ou pode estar subindo. Vou colocar uma bússola perto desse fio. Se eu deixar essa bússola, aqui é um ímã grande, eu estou representando como sendo uma bússola. Se ela estivesse aqui perto desse fio, estaria numa direção. Se eu ligar e fazer passar uma corrente elétrica, essa corrente elétrica vai gerar ao seu redor um campo magnético. E a bússola vai se orientar com esse novo campo magnético gerado. Se a corrente está descendo, a bússola vai se orientar num sentido. Se a corrente está subindo, a bússola vai se orientar em outro sentido. Isso sempre ocorre. O que eu posso deduzir com isso? Eu posso deduzir que o campo magnético ele é uma grandeza vetorial, ele tem um módulo, uma direção e um sentido. Porque a bússola, dependendo se a corrente está subindo ou descendo, ela tem uma direção diferente. Ou seja, o campo magnético vai estar orientado de uma forma diferente. E o campo magnético ele é invisível aos olhos humanos. Mas nós podemos criar um experimento para a gente visualizar esse campo magnético. Se eu pegar
o ímã, colocar uma folha em cima e jogar limalha de ferro, essas limalhas vão se orientar no espaço, vão estar organizadas de acordo com a figura. Então repare que parece que tem umas linhas que ligam um polo ao outro do ímã. E essas linhas serão a nossa representação do campo magnético, certo? Então o campo magnético ele é representado por linhas. E se eu pegar um ímã, essas linhas sempre vão estar saindo do polo norte e indo em direção ao polo sul. Esse é o sentido dessas linhas. Ficou definido dessa maneira. Então nós já sabemos que o que gera um campo magnético é corrente elétrica. Sabemos, se passar a corrente elétrica num fio, ao seu redor vai ser gerado campo magnético. Quanto mais perto do fio, mais intenso, mais forte é o campo magnético. Quanto mais longe eu estou do fio, menos intenso é o campo magnético. E o campo magnético vai ter uma direção e um sentido. Essa direção e o sentido vai estar alinhado sempre com o polo norte de uma bússola. Como assim? Se eu pegar novamente o fio, nesse caso, ele pode se orientar de qual maneira? A gente vai utilizar o que a gente definiu como sendo a regra da mão direita envolvente. Se a corrente está descendo, eu coloco o dedão no sentido da corrente e os dedos vão fazer o sentido do campo magnético. Então o campo magnético, aqui ele vai dar nesse sentido, aqui nesse. Então ele vai circular em torno do fio. Então eu vou ter um campo magnético num sentido horário. Se a corrente está subindo, eu tenho um campo magnético no sentido anti-horário. E isso vai mudar alguma coisa? Vai mudar se eu tiver uma bússola. Se eu tiver uma bússola com a corrente descendo, o norte vai estar apontando no sentido dos dedos. Então, para lá. Se a corrente estiver subindo, a bússola vai estar com o norte apontado para cá. De novo, corrente descendo, a bússola, o polo norte vai estar apontando para lá. Se a corrente estiver subindo ao meu dedo, então o polo norte inverte. A bússola vai estar orientada para cá. Então o sentido da corrente vai interferir no sentido do campo magnético. E como que você vê isso? Através de uma bússola. Ela vai mudar a direção da bússola. E para onde o polo norte aponta, esse é o sentido do campo magnético. Sempre. Ok? Memorize isso. Esse tipo de questão cai em prova. Como que cai? Normalmente é dado um sentido da corrente elétrica num fio. Repare a figura. Eu tenho um fio onde ele está sendo perpassado, onde está perfurando uma folha. Em cima dessa folha é colocada uma bússola. Essa bússola vai estar apontando para qual direção? Repare, se a corrente está descendo, ela vai estar apontando numa determinada direção. Se a corrente está subindo, a direção inverte 180 graus. E como é que você vai saber para onde vai estar apontando? Utilizando a regra da mão direita envolvente. O dedão é a sua corrente e para onde os dedos giram é o sentido do campo magnético. É para onde a sua bússola necessariamente tem que estar apontando. E essa aula é para falar sobre campo magnético terrestre. E toda vez que você pega uma representação do campo magnético, pode estar de algumas maneiras diferentes. Uma das maneiras é apresentar o campo magnético em torno da Terra como se fosse uma névoa. E outra maneira que pode representar o campo magnético no planeta Terra é colocar linhas como se estivesse saindo do Polo Sul e indo em direção ao Polo Norte. Então esse é o sentido de representar também o campo magnético. Tem algumas figuras que apresentam só umas linhas e tem outras figuras que colocam uma seta, uma direção. Então sempre vai ser saindo do Polo Sul geográfico e indo para o Polo Norte geográfico. Sempre. Então essa é a representação do campo magnético terrestre. E como que é gerado esse campo magnético terrestre? Também por uma corrente elétrica. Como assim? A Terra, todo mundo sabe que a Terra é um círculo, certo? E por ser um círculo, tudo que é mais denso desceu para o seu centro. Então o centro da Terra praticamente é construído de metais pesados, principalmente ferro. Esse ferro, no núcleo da Terra, ele está em estado líquido, está quente, fervendo. Então isso faz com que tenha elétrons muito mais livres do que o normal. Então o metal já tem muito elétrons livres, quente tem muito mais. E a Terra está rodando. A Terra rodando faz com que seu núcleo também rode. Então eu tenho elétrons em movimento circular dentro do planeta Terra. Isso faz com que crie ao seu redor um campo magnético. Então, resumindo, o que cria um campo magnético no planeta Terra? É a corrente elétrica. Qual a corrente elétrica? A corrente elétrica do núcleo que está girando
dentro do planeta Terra. O planeta Terra gira e o núcleo dela gira também. Então esse girar de ferro fundido faz com que gere uma corrente elétrica. São vários elétrons fluindo num sentido. Então isso é uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica, então, cria ao redor do planeta Terra um campo magnético. E para que serve esse campo magnético em torno do planeta Terra? Ele é muito útil para nos proteger do Sol. Porque o Sol constantemente está enviando várias coisas para o planeta Terra. Além de enviar luz e outras ondas eletromagnéticas, o Sol também envia partículas carregadas. Nós temos então o Sol enviando vários tipos de partículas para o planeta Terra. Constantemente ele envia partículas carregadas. Se essas partículas colidissem com a Terra, a vida aqui não iria existir. Então o campo magnético ele é abençoado por qual motivo? O campo magnético é capaz de pegar essa partícula carregada e desviar ela, fazendo com que essas partículas não cheguem na Terra. Porém, todavia, entretanto, tem algumas partículas que são um pouquinho mais potentes, que, quando são desviadas, conseguem atingir a atmosfera da Terra. Em que região? Nos polos. Ou atinge o polo norte ou o polo sul. Toda vez que essas partículas carregadas atingem a atmosfera nessa região, nós temos o que chamamos de aurora boreal. Então a aurora boreal nada mais é do que descargas geradas quando essas partículas carregadas do Sol atingem a atmosfera. E isso só é possível porque, ao sair do Sol, a partícula carregada interage com o campo magnético e é desviado. A maioria consegue ser jogada para fora, não chega na Terra. Algumas conseguem chegar na atmosfera dos polos, gerando a aurora boreal. Então, sabemos que o campo magnético terrestre funciona para nós como sendo um escudo, uma blindagem, protegendo o planeta Terra e todos os seres vivos de radiações que saem do Sol e vêm em direção à Terra. Essas partículas carregadas que saem do Sol é desviado para o espaço sideral e alguns deles conseguem atingir a atmosfera. Mas para que mais serve o campo magnético terrestre? Nós temos vários animais, como abelha, tubarão ou pássaros, que se locomovem, que têm o senso de direção através do campo magnético. É como se internamente esses animais possuíssem uma bússola, que se orienta com o campo magnético. E para finalizar essa aula, eu vou te dar uma dica de um filme. O filme chama O Núcleo, Missão ao Centro da Terra. Um filme de 2003, onde ele retrata o que aconteceria com o planeta Terra caso um núcleo da Terra parasse de girar. Então, se o núcleo da Terra parasse de girar, o campo magnético ia parar de existir. E logo no começo do filme, mostra vários pássaros desorientados, colidindo com prédios. Porque se o campo magnético muda ou deixa de existir, esses pássaros vão ficar desorientados. Esse filme é muito bom para a gente ter uma noção do que ocorreria com o nosso planeta caso o campo magnético parasse de existir. A aula foi essa. Eu espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima aula. Tchau!